é carinhosa, é da paz. Eu voto 13 consciente, porque em Talva merece mais. É linha 13, é competente, é carinhosa, é da paz. Eu voto 13 consciente, porque em Talva merece mais. Boa noite a todas e a todos. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer a Deus a oportunidade, o privilégio de estar aqui essa noite, pela primeira vez sem chuva. E eu estou muito feliz porque os dois comícios anteriores, Papai do Céu mandou chuva e hoje floresceu, a família cresceu e cada vez vem mais gente, e eu tenho absoluta certeza que estão aqui todas as pessoas que Papai do Céu permitiu que estivessem, e as que estão aqui vão levar a mensagem para aquelas que não puderam vir. Esse vídeo que foi exibido anteriormente é uma homenagem nossa ao homem do campo. Aquele homem e aquela mulher do campo, o homem e a mulher do campo que tem um significado muito grande para o Partido dos Trabalhadores. E eu tenho absoluta certeza que quando o homem e a mulher do campo visualizam, veem Dilma e Lula numa placa, esse casal tem para eles um significado espetacular, um significado de mudança radical de qualidade de vida. E como eu quero fazer um programa em homenagem ao homem e à mulher do campo, eu tinha pedido que exibisse isso e que essas palavras iniciais fossem gravadas para que eu pudesse colocar no programa de rádio. Vou confessar uma coisa para vocês: é muito difícil para mim gravar programa no rádio. Eu sinto mais à vontade quando eu estou aqui e falo, alguém recortar e colocar a minha fala, ou quando eu estive na Rádio Aliança, uma belíssima oportunidade. Eu quero aproveitar para publicamente cumprimentar e agradecer à Rádio Aliança por essa oportunidade, por ter democratizado a possibilidade dos candidatos falarem à sociedade de Talva, à população de Talva, não só aos eleitores e às eleitoras de Talva, porque é muito difícil, não é nada fácil ser candidata num município que não tem segundo turno e que você tem, sobretudo, uma candidatura de reeleição da máquina, porque o poder da máquina é imbatível, mas não é de todo sem possibilidade de vencer quando se tem projeto. E eu quero dizer isso. E eu quero dizer que tenho absoluta clareza, absoluta certeza que Talva se encontra pela primeira vez diante de três possibilidades. Não se encontra diante de A versus B. Esse tempo ficou para trás. Esta candidatura, nas eleições de 2012, eu tenho absoluta certeza que o eleitor consciente vai colocar a mão na consciência e vai parar para refletir no que ele vai votar, no que ele vai querer para o futuro da nossa cidade. Eu estou dizendo isso, minha gente, pela seguinte razão: não dá em política para você parar o carro para trocar pneu. Você tem que trocar o pneu com o carro andando. Não dá para retroceder. Não dá para ser construído pavimentação de estrada para você começar a promover, a desenvolver uma cidade. Isso já ficou para trás. E aquilo que foi dito aqui pelo companheiro Valbinho, já foi dito inclusive pelo deputado Edson Albertassi, vice-presidente da Alerj, deputado pelo PMDB. Todo mundo sabe nessa cidade onde se encontra o PMDB. No entanto,
ele fez questão de vir aqui, andar 6 horas, porque Volta Redonda não é perto daqui, é no sul do estado, nós estamos no noroeste do estado, e ele veio aqui para dizer publicamente para a nossa cidade que ele apoia esta candidatura, a candidatura da parceria, e ele disse para a cidade, tá para quem quiser ver no telão, tá para quem quiser ouvir amanhã no programa de rádio, às 7 horas e ao meio-dia, o que ele falou para essa cidade. O governo do estado monitora os 92 municípios com pesquisa. Sabe direitinho quem está em que posição. Eu estou falando isso porque tem uma cultura de pesquisa que não é séria na nossa cidade. Tem uma cultura de pesquisa que acha que nós somos um pouco, quem sabe, iludidos, mas não somos. E eu vou dizer para vocês, não somos e não temos pressa em termos uma pesquisa, porque pesquisa séria tem que estar registrada no Tribunal Superior Eleitoral para ser divulgado o resultado. Tem muita maquiagem de pesquisa, principalmente porque quando chega uma equipe de pesquisa na cidade, já existe um telefone celular que bate para o outro, que bate para o outro. As pessoas se jogam na frente do pesquisador para responder que o candidato dele é o principal candidato. Então eu quero dizer que o eleitor, ele não definiu ainda o seu candidato, a sua candidata. O eleitor consciente, ele quer pensar. E eu quero aproveitar dizendo que, a exemplo do que fez a Rádio Aliança, eu estou aguardando ser convidada para um debate com as 3 candidaturas. Sabe por que eu estou aguardando? Porque eu fui provocada há um tempo atrás, dizendo que aquela mulher que ninguém conhece, eu quero um debate com ela em praça pública. Eu não tenho dificuldade de debater em praça pública, nem numa rádio, porque eu tenho tranquilidade que o que eu consegui reunir ao longo de 33 anos de vida pública, 33 anos que eu não pude vivê-los todos na minha cidade, por uma razão muito simples, porque a carreira que eu abracei, o concurso para o qual eu fui aprovada como servidora pública, não me permitia estar na minha cidade no dia a dia. Isso não é demérito, isso não é motivo para eu ser considerada uma mulher forasteira. Falo isso com muita tranquilidade, porque eu não podia estar sendo professora de uma universidade pública no Rio e residindo em Italva, a quase 400 quilômetros de distância. Agora, isso me deu uma quilometragem de estrada rodada, uma capacidade reunida de hoje chegar e dizer para minha cidade: estou aqui para servi-la. Estou aqui porque tenho condições de oferecer a você, eleitora, eleitor, criança, jovem, adolescente, o que a nossa cidade precisa. Não porque eu sou a melhor, mas como disse o Lúcio, porque somos as pessoas certas, no lugar certo, na hora certa, com os apoios certos para fazer a nossa cidade avançar. Minha gente, não tem possibilidade de uma cidade pequena como a nossa se dar ao luxo de querer estar numa condição de oposição ao governo do estado e ao governo federal. Eu vou até mais, eu vou além. Talvez o único estado brasileiro que possa se permitir
assumir esta condição é o estado de São Paulo. Porque o Rio de Janeiro, quando governado pela família Garotinho, marcou compasso. Eu me lembro que quando o presidente Lula tomou posse, ele vinha ao Rio, não era recebido pela governadora, não era recebido pelo prefeito do Rio, o senhor César Maia, porque eles achavam que podiam governar sem o apoio do governo federal. Ledo engano. Não é possível. São Paulo pode, o Rio não pode. Prova disso que o Rio de Janeiro hoje, quando vai sediar em 2014 a Copa do Mundo e em 2016 as Olimpíadas Rio 2016, vai receber do governo federal o maior aporte de recursos que esse país já viu e esse estado já teve. Minha gente, nós estamos a menos de 100 quilômetros do maior complexo portuário privado do país e da América Latina, que é o Complexo do Açu. Do mesmo modo, estamos a menos de 100 quilômetros do Complexo da Barra do Furado, aqui em Campos. Hoje, o mercado que se abre para a nossa juventude é na área do petróleo e gás. Também obra do governo do PT. Também obra do governo do companheiro Lula, da companheira Dilma, que vem investindo nessa área. Nós ainda nem começamos a explorar o petróleo na camada do pré-sal, uma camada mais profunda do que a que é hoje explorado o petróleo. E nós temos na nossa cidade centenas de jovens que saem daqui para trabalhar nas terceirizadas da Petrobras em Macaé e em outros estados desse país. Isso significa que nós estamos tão somente a menos de 100 quilômetros, o que nos dá condição de reinventar, de encontrar a nossa vocação e fazer de Italva um grande polo formador de mão de obra qualificada para enfrentar esse mercado de trabalho. Tem ideia de quantos postos de trabalho se abrirão? Mais de 100 mil empregos diretos. E nós temos que dizer o seguinte: Italva merece e pode mais. Italva pode ser vista como uma cidade com referência na área de qualificação e formação de mão de obra. Quando o nosso programa de governo, que se apresenta, que é entregue a cada um dos senhores nas suas casas, estão lá, dentro daquele jornal maior, todas aquelas prioridades, todas aquelas políticas públicas, porque foi esse o caminho que a Constituição Cidadã de 88 escolheu para prestar serviços à sociedade, implementar política pública de saúde, de educação, de segurança pública, de cultura, de esporte, e por aí vão todas as outras políticas públicas. Estão ali. A única coisa que elas estão adaptadas à nossa realidade. Quando a gente coloca ali a questão ambiental, quando a gente coloca ali que a gente vai priorizar colocar água tratada, potável, farta em São Pedro, está dentro da política do Partido dos Trabalhadores. Quando a gente coloca ali que vai trazer para Italva o Instituto Federal Fluminense, isso não é exceção para Italva, isso é regra para o país inteiro pelo governo do Partido dos Trabalhadores. Quando a gente diz que vai trazer para Italva a UENF, isso também é diretriz, é política do governo do estado. E trazer a UENF para Italva, eu quero dizer, não é somente uma conquista desse palanque, é uma conquista que os próprios professores da UENF, sensibilizados, elaboraram um projeto de expansão para a UENF, para a região noroeste. E se não veio para aqui até hoje, é porque o chefe do executivo não foi capaz de conseguir dar à LERJ um projeto de lei para que o governador sancionasse. Agora, para isso também tem que estar na base aliada do governo, tem que ser da situação que a oposição não vai trazer.
o que significa a UENF vindo para Italva? Significa começar com 2 formações de graduação. Quando eu estou falando 2 cursos de graduação, eu estou falando de um curso de veterinária e um curso de ciências agrárias. É a vocação da nossa região. Sabe o que significa isso? A entrada de 30 jovens em cada um desses cursos a cada semestre na nossa cidade. Não são jovens só de Italva, são jovens que virão do restante do estado, do restante do país. Olha bem aqui do lado, Itaperuna. Quando conseguiu trazer para cá o curso de medicina da UNIG, o curso de veterinária, o curso de enfermagem, de fisioterapia, olha como Itaperuna reencontrou sua vocação, ou melhor, encontrou a sua vocação. Quantos jovens vêm do país inteiro? Sábado eu fui levar minha filha para fazer vestibular da UNIG. Vi várias placas de carro de vários estados desse país. É isso que Italva vai ter quando a UENF vier para cá. E sabe o que vai significar um projeto de vinda da UENF para cá? Ao longo de 12 anos vai ser formada a primeira turma de graduação, seguida de mestrado, seguida de doutorado. Para isso, serão necessários 30 professores, mestres e doutores. Já pensaram o que significa para a nossa cidade esse insumo, esse investimento no potencial humano? Alguém tem capacidade de perceber isso? Sensibilidade para perceber isso? Mas isso tudo depende de muita articulação. Não sou eu que estou elaborando esse projeto. Esse projeto está formatado, está aprovado pelo Conselho Superior de Ensino e Pesquisa da UENF e está aprovado pelo governador Cabral. Isso foi dito aqui na própria cidade, que ele tem disposição. Mas para isso precisa de um projeto de lei. Esse projeto, o deputado Cristino Auro, secretário de Agricultura desse estado, que está licenciado para disputar as eleições em Macaé, junto com o deputado Edson Bertazzi, já estão formatando, porque a UENF só pode vir se a Emater ceder as instalações para ela ser colocada aqui. Isso não é mágico. Isso demanda muita costura política. Isso tem que ter muita articulação. Quando eu estou falando isso, eu não estou falando aqui para me exibir. Eu estou dizendo aqui com uma finalidade: esclarecer você, eleitora, você, eleitor, que não adianta acreditar em conversa fiada de palanque qualquer. É preciso entender que para chegar lá, o caminho a ser percorrido é muito extenso e é muito complexo. Não se constrói isso da noite para o dia. Agora eu quero dizer uma coisa: desenvolvimento passa por educação, mas educação que traga para a nossa cidade esses insumos, essas condições que eu mencionei. A escola técnica é uma delas. Hoje é a opção preferencial do jovem, é fazer uma formação técnica, porque a partir dessa formação técnica ele vai escolher mais adiante se ele vai querer seguir ou não uma carreira, um ensino superior. E se for, ele mesmo vai pagar a sua formação a partir do emprego que ele vai conseguir, porque ele vai conseguir numa empresa terceirizada da Petrobras ou na própria Petrobras. Mas eu quero falar de uma coisa que a nossa cidade tem a pior situação possível, que é a saúde. A saúde de Italva está de luto. Eu vou dizer que a saúde está de luto pelo quadro que a gente está passando. E como disse aqui o companheiro Valbinho, a gente não tem que ficar procurando agora quem é culpado, porque já está mais do que evidenciado quem são os responsáveis por esta situação lamentável que nós chegamos na saúde de Italva. E eu estou me referindo aqui à única unidade hospitalar que a cidade tem e que não é pública do ponto de vista de ser de um poder público, mas ela é pública
à medida que ela se convenia com o governo do Estado e ela torna-se pública. Eu estou falando de uma condição que nós fomos submetidos na semana passada, que é o descredenciamento da Casa de Saúde Imaculada Conceição, que é uma casa de saúde privada, autorizada pelo governo do Estado para atender especialmente mulheres em seu ciclo grávido puerperal. E aí, o que aconteceu? Por falta de compromisso de ambas as partes, de responsabilidade de ambas as partes, do poder público e da iniciativa privada do dono da Casa de Saúde, chegou-se a esse ponto de descredenciar a Casa de Saúde. Hoje não é possível mais que as crianças que nasciam em Italva, agora nasçam em Italva. Vão nascer em Cambuci, vão nascer em Itaperuna, vão nascer em Campos. Se elas tiverem um plano de saúde, vão para lá. Se não, entra na central de regulação. E isso não tem mistério não, minha gente. Eu quero dizer aqui que o Sistema Único de Saúde, ele é muito democrático. Se a mulher sentir as dores do parto, entrar em trabalho de parto, ela pode chegar na central de regulação, ter seu nome colocado, e o sistema automaticamente vai verificar, averiguar onde tem vaga, se é em Itaperuna, se é em Campos, se é em Cambuci, e ela vai se dirigir para lá para ter o seu filho. Só não vai ter mais na certidão de nascimento que ele nasceu em Italva, o que é lamentável, o que é uma pena. Porque 40 anos de existência não dá para chegar nessa condição que chegou. Eu poderia ficar aqui falando de inúmeras outras políticas públicas. Eu poderia ficar aqui falando de política pública, de cultura para a juventude, mas eu tenho me detido a falar na política pública de cultura, na cultura da paz. A cultura que a gente pode implementar nas escolas, a política de cultura que a gente pode implementar nas escolas, implementar nas ruas, implementar com o apoio das igrejas, porque hoje nós temos na nossa sociedade uma questão que está posta, é a violência a qual os jovens nossos estão expostos. E quem tem dado conta de conter essa violência, sobretudo aquela violência advinda do uso da droga, que está aí para corromper, para levar os nossos jovens, porque se nós não cuidamos dos nossos jovens dentro das nossas casas, nas escolas, o tráfico adota essas crianças. E nós temos responsabilidade. O poder público tem responsabilidade, a iniciativa privada tem essa responsabilidade, mas tem outro segmento que eu quero fazer aqui minha reverência, que tem sido um trabalho árduo, competente das igrejas. Independentemente se elas são evangélicas, católicas, nós temos igrejas fazendo trabalhos belíssimos, ajudando o poder público a enfrentar o problema da droga. O Estado é laico. O Estado é laico. Ele não pode escolher a religião A ou B, mas ele não pode abrir mão da parceria com as igrejas para enfrentar o problema da droga. E nós não fiquemos achando que não acontece aqui na nossa casa. Aqui acontece. Acontece o uso da droga, acontece o tráfico da droga, e nós podemos e devemos enfrentar esse problema com uma política pública da cultura de paz. E é preciso qualificar, preparar os nossos professores para trabalhar isso nas escolas. Por isso eu defendo e eu fiz uma homenagem aos professores e às professoras da nossa cidade que têm conseguido uma performance, uma posição invejável na avaliação do MEC para o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o IDEB, e tenho dito que para construirmos, para implementarmos um projeto pedagógico de escola de tempo integral,
onde a criança entra de manhã para aprender história, português, geografia, uma língua estrangeira. Ela terá acesso a outra agenda pedagógica, como a cultura da paz, como o trabalho de interação. Nós somos um país que não respeitamos os idosos. Nós não temos a tradição da cultura oriental que trabalha com os idosos para educar os jovens. Nós, ao contrário, nós descartamos os idosos. A gente faz muita agenda para a terceira idade, mas uma agenda mais voltada para o lazer da terceira idade. Já paramos para pensar o quanto o idoso se sente útil? Também não é para a gente explorar o idoso como eu vejo muita gente explorar, não. Porque o idoso também é uma fonte de receita hoje na sociedade. Tem muita gente se encostando na aposentadoria do idoso para explorar o idoso. Eu tenho clareza do papel que joga o idoso na nossa cidade. Tem quem diga que Italva é a cidade dos aposentados. Sabe o que eu e Lúcio achamos disso? Uma maravilha, porque a Bíblia diz que há sabedoria numa multidão de anciãos. E a gente entende que há sabedoria acumulada nesse público da terceira idade na nossa cidade. O que é preciso é ir além, é dar um salto diferente, fazer política pública para ele, que respeite, que tenha um trabalho intergeracional. O idoso interagindo com o adolescente, interagindo com o jovem e com a criança. A gente podia passar aqui muito tempo falando de muitas coisas, mas eu quero me deter a questão da saúde, a questão da educação, mas também não vou abrir mão de dizer que no nosso governo traremos para Italva muitas obras e muitos investimentos. O deputado Albertassi falou aqui na semana passada que não é nada para ele, e não é de fato, porque bem próximo daqui ele conseguiu colocar mais de 26 milhões em obras, e o prefeito chegou a pedir a ele: deputado, não coloque mais, porque nós não temos orçamento de contrapartida, porque para cada milhão que vem de investimento, de emenda parlamentar, seja do governo federal, do governo estadual, o município tem que ter uma contrapartida, seja de 10%, seja de 20%. E o prefeito de lá disse: nós não temos mais orçamento de contrapartida. Eu queria dizer uma coisa: 4 anos se passaram depois que eu disputei a eleição em 2008 como candidata a vice-prefeita. Hoje eu tenho voltado a todas as localidades do interior e eu vou dizer, não tem uma que tenha recebido 1 quilômetro de asfalto. Nenhuma! Sequer foi recapeado o asfalto que liga Italva a Guarnéria, Vila Rica. Asfalto colocado em 9 meses do governo da governadora Benedita, do Partido dos Trabalhadores em Italva. É uma demonstração do compromisso do Partido dos Trabalhadores com a nossa cidade. Uma cidade parece pequena se comparada com um país, mas é na sua cidade que se começa a ser feliz. Olho no olho quem fala a verdade, coração sincero, coração e diz: a vida é bela, eu sou aprendiz. Eu não estou preocupada em cantar bonito, eu estou querendo dizer do fundo do meu coração que o Partido dos Trabalhadores pode e vai trazer para Italva tudo que ela quer e que ela merece. E eu quero dizer que não vai levar nem 1 ano, nem 2 anos, nem 3 anos. É já. Ganhou a eleição, começa a trabalhar. Ganhou a eleição, começa a transformar a realidade, porque o caminho já foi pavimentado. Teremos, se Deus quiser, eu já consigo ver a ponte que liga o Parque Industrial ao Morro Grande. Vocês já pararam